A paz do Senhor Jesus a todos. Quero deixar aqui nesta manhã uma palavra abençoada para a nossa vida. Se encontra aqui no livro de Números, capítulo 20 e o versículo 10, aqui para nosso entendimento aqui neste momento. E Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha. E Moisés disse: ouve agora, rebeldes, porventura tiraremos água dessa rocha para vós? Então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara, e saíram muitas águas, e beberam a congregação e seus animais. Bem, quero aqui deixar essa palavra, porque nós estamos aí no finzinho, nos últimos dias, aí que próximo da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E sabemos que o inimigo quer levar de qualquer jeito, de qualquer forma, muitos à perdição. E uma forma que ele tem achado dentro das igrejas de levar muito à perdição e pecado terrível é a blasfêmia contra Deus, que é a pessoa se revoltar, a pessoa se irar e se decepcionar, irmão, e até mesmo pecar contra Deus, blasfemando. Por isso muito se ensina a gente, como eu já passei em uma congregação que ensinava a gente a se revoltar, a gente a si mesmo ficava até irado e acabava até mesmo pecando contra Deus, cobrando de Deus, saindo da direção de Deus, blasfemando contra Deus. E nos dias de hoje, irmãos, nós podemos perder a nossa salvação por causa dessa revolta ignorante, por falta de nós conhecemos a palavra do Senhor. E aqui Moisés, ele se revoltou-se. Moisés era um homem manso, um homem de Deus, mas ele se revoltou-se quando Deus mandou ele apenas falar para a rocha, para ela jogar água para eles beber. E ele estava ali revoltado naquela situação, do povo cobrando naquela situação toda. E ele, ao invés de falar com a rocha, ele foi e bateu na rocha e falou essas palavras, a qual ali ele até pecou contra Deus. Deus ali permitiu sair água, porque o povo estava faminto. Então Deus às vezes permite até a pessoa se alimentar, beber ali por amor, no momento da necessidade daquela pessoa. Mas depois vem a consequência daquele pecado, daquela revolta, daquela ira, daquela palavra de blasfêmia contra Deus. E Deus falou que a Moisés: e o Senhor disse a Moisés e a Arão: porquanto não me creste a mim para me santificar diante dos filhos de Israel, por isso não metereis essa congregação na terra que lhe tenho dado. Nem Moisés entrou na terra prometida. Por quê? Porque ele se revoltou-se de uma forma que acabou pecando contra Deus. Então, tudo na vida da gente tem limite. Então, eu fui ensinado dessa forma, a se revoltar, ficar irado, a cobrar de Deus, até mesmo blasfemar. E é isso que o inimigo quer. Que a gente blasfema contra Deus e perde a nossa salvação. Moisés, ele perdeu ali a bênção de entrar na terra prometida, aquela geração, por causa daquilo ali. E nós podemos perder a nossa salvação. Nós estamos lutando pela nossa salvação. Aleluia. Então não entra nessa de se revoltar, como eu fui ensinado. Mesmo ali quando eu passei na Igreja Universal, fui ensinado a se revoltar. Só que eu não conquistava nada. Porque a gente revoltado, a gente não raciocina. A gente revoltado, a gente fica fazendo só que a vontade daqueles que querem manipular a gente, daqueles que querem levar a gente à destruição. E isso não é o fruto do Espírito. Lá em Gálatas 5, capítulo 5 em diante, fala, do 16 até o 26 fala dos frutos do Espírito, das obras da carne. O fruto do Espírito é mansidão, é longanimidade, é uma série de coisa boa. E os frutos da carne é o quê? É essa
heresia, essas iras, essas pelejas, dissensões e uma série de coisas dos frutos da carne, que a Bíblia fala lá que os que cometem isso não herdará o reino de Deus. Lá no capítulo 5, versículo 21, fala: os que cometem essas obras, a obra da carne, que é essa revolta, essa ira, e acaba blasfemando contra Deus, pecando contra Deus, não herdarão o reino de Deus. Então, por que as pessoas querem que a gente se revolte? Queria que eu se revoltasse, você se revoltasse contra a situação. Para perder, blasfemar contra Deus, pecar contra Deus e perder a nossa salvação. E fazer aquilo que a pessoa quer que você faz. Quando você está revoltado, você não raciocina, você sai fazendo o que a pessoa te manda você fazer. Você não fica racional, você fica manipulado. Vamos dar um exemplo aqui. Você sai na sua bicicletinha e ela está lá saindo a corrente e você fica ali irado, você se revolta e já a raiva entra no seu coração, você não consegue pensar que você podia arrumar ela de uma forma ali que ela ficava boa. E tem alguém espertalhão lá só olhando. Olha só. A bicicleta está boazinha, é só arrumar aquilo ali. Mas ele está nervoso, revoltado, irado, não consegue raciocinar para conseguir arrumar aquilo que precisa ser arrumado. E o que acontece? Aí o espertalhão que está lá vendo falou: opa, meu amigo, isso daí não presta mais não. Daí não. Daí você não vende nem por R$10. Quer R$10 nela? Dou 10, dou 20. O cara está revoltado, está irado. Leva essa coisa para você. Aí o camarada vai lá, pega, arruma ela, que é um simples probleminha, e sai lá andando, usufruindo daquilo que a pessoa estava nervosa, irada, e botou tudo a perder por causa de uma simples coisa. E se tratando de coisa bem mais séria que a nossa salvação, isso que o inimigo quer. Então eu fui ensinado, das vezes, dessa forma, só que eu me sentia muito mal quando eu colocava Deus contra a parede, quando eu cobrava de Deus, eu me revoltava, porque eu sei que é tudo no tempo de Deus, e que se eu buscar o reino de Deus em primeiro lugar e sua justiça, todas as coisas vão ser acrescentadas. E eu vou ser abençoado. E o mais importante de tudo é a minha salvação. Então, Moisés se irou e perdeu a oportunidade de ele entrar na terra prometida. Se revoltou, se contra. Então, não entra nessa de se revoltar, não. Seja racional, pensa, ora, pede a direção de Deus, espera no Senhor, faz o que tiver ao seu alcance, porque a salvação, o temor a Deus, não pode faltar no nosso coração. Temor, respeito por Deus. Aleluia, porque Ele é Deus e nós não somos nada. Ele faz o que quer e nós somos servos e obedecemos. Aleluia, Ele não vai fazer nada de ruim para a gente, Ele só quer o nosso bem. Então não entra nessa de revolta, entra nessa de ira, de peleja. Porque você só vai, irmão, fazer coisa errada. Você não vai raciocinar na hora que estiver com raiva. Vai ser manipulado. Vai fazer coisa errada, pecar contra Deus, perder a sua salvação. Nós temos que lutar. O que é comum você se irar, você ficar bravo. Nós temos que lutar contra toda essa obra da carne e lutar para ter o fruto do Espírito. Não alimentar. Procurar palavras para alimentar a ira, a revolta, e pecar contra Deus, é a blasfêmia contra Deus. É isso que o inimigo quer, que eu e você perdemos nossa salvação e está entrando dentro das igrejas, irmãos, para usar homens, irmãos, para levar você à perdição. Então, em nome do Senhor Jesus, não entra nessa não. Aleluia. Busque os frutos do Espírito. Não se ira, porque olha, foi Moisés. Imagine nós perder a nossa bênção por causa de revolta, por causa de parar de raciocinar e ser guiado pelo Espírito Santo. Então fique na paz do Senhor. Que Deus venha continuar nos abençoando, nos dando essa vitória. Porque Jesus está voltando e a nossa salvação é coisa séria. É coisa séria. Não entra nessa desses lobos devoradores, esses homens que ensinam heresias, mentiras.
que arrasta a multidão só por seu próprio interesse. Então fica na paz do Senhor. Busque o fruto do Espírito para a sua vida. Em nome do Senhor Jesus, você vai ser guiado pelo Espírito Santo e por verdadeiros homens de Deus que levam a palavra de Deus a sério. Porque tem muitos ainda que levam a palavra do Senhor a sério. Em nome do Senhor.